Queridos, esse é o momento do nosso culto de edificação, onde, de acordo com a doutrina da Igreja Reformada, nós entendemos que Deus fala conosco. A pregação da palavra, sendo fiel àquilo que a Sagrada Escritura ensina, é o próprio Deus falando conosco, apesar das limitações e pecados do pregador, do mensageiro do Senhor. E nesse momento, nós iremos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, os versículos 12 ao 16. Como a maior parte dos irmãos sabem, nós temos por hábito pregar sequenciado, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós estamos caminhando no livro do profeta Malaquias, enquanto que no Novo, estamos caminhando na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje é um dia de caminharmos na carta da alegria, carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 3, 12 até 16. Ouçamos com toda a atenção e reverência a santa, bendita e autoritativa palavra do nosso Deus, que nos fala assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco. Bondoso Pai, nós chegamos diante do Senhor, mais uma vez em oração, pedindo humildemente que o Senhor se apiede de nós, nos faz contemplar as maravilhas da Tua lei, nos faz ler na Tua palavra os requisitos que o Senhor quer de nós, nos faz ler na Tua palavra a respeito da Tua graça sem fim, da Tua bondade, da Tua graça. Transforma a nossa vida, Senhor, por meio da exposição da Tua palavra. Essa é a nossa esperança e expectativa, de que o Senhor é bom, de que a Tua misericórdia dura para sempre e que o Senhor há de falar conosco. E nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Qual é o grande alvo da sua vida? Eu não tenho dúvidas que se parássemos para ouvir cada um dos irmãos, vocês teriam uma resposta bem particular para essa pergunta. Dependendo das nossas vivências, da realidade da nossa vida, nós podemos ter algo como sendo o grande alvo da nossa vida. E é natural que seja assim. Você pode ter como grande alvo da sua vida, por exemplo, ter o seu emprego, você ter a sua empresa, você trabalha para alguém há muitos anos e você quer ser dono do seu próprio negócio. Ou então, você quer se tornar um funcionário público. A pessoa pensa que é tranquilo, né? Você passou no concurso, vou ganhar uma mesada todo mês. Não é isso, tá? É trabalho e trabalho duro. Mas algumas pessoas almejam o funcionalismo público com essa perspectiva. Ou, por exemplo, você pode ter como sonho uma titulação acadêmica, chegar como mestre, como doutor, ou obter algum bem material. Enfim, todos nós temos alvos. E é justo ter alvos, irmãos. Não há nenhum tipo de problema com isso. Na verdade, aquilo que nos move, que norteia os nossos esforços na vida, é justamente o fato de que nós temos alvo. Mas hoje eu quero tratar sobre o maior alvo que uma pessoa pode ter na vida. De maneira específica, esse texto trata sobre o maior alvo daqueles que servem o Senhor Jesus Cristo. De tal forma que esse é um alvo comum para todos os crentes. Então, o nosso objetivo nessa noite, por meio dessa exposição, é vermos aquilo que a palavra de Deus nos propõe como aquilo que deve ser o maior alvo das nossas vidas. E para entendermos esse ensino da palavra de Deus, é necessário que lembremos o contexto imediato em que o apóstolo Paulo, autor dessa epístola, propõe para nós. Aqui no início do capítulo 3, vemos que Paulo começou a fazer algumas advertências para a igreja de Filipos em relação à presença de falsos mestres. Esses falsos mestres, segundo o próprio apóstolo Paulo, versículo 2, ele dá algumas características desses homens. Paulo os chama de cães, vejam comigo, capítulo 3, versículo 2 de Filipenses, chama eles de maus obreiros e de falsa circuncisão. Esse último adjetivo nos revela muito sobre
a natureza desses homens, sobre o que eles falavam e ensinavam. Os falsos mestres, a quem Paulo se refere aqui, eram judaizantes que afirmavam ser impossível obter a salvação sem a observação dos preceitos da lei de Moisés. E para esses homens, a salvação não era somente pela graça mediante a fé em Cristo, mas aliado a tudo isso, nós devemos obedecer alguns requisitos. Por exemplo, os homens deveriam ser circuncidados, deveriam ter o cumprimento do calendário judaico, tal como o Senhor ensinou para Moisés, e também eles deveriam seguir a dieta religiosa dos judeus. E é justamente diante dessa conjectura que o apóstolo Paulo fala uma verdade no versículo 3. Ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo mostra com isso que a circuncisão era um ritual externo que simbolizava algo maior. Simbolizava a circuncisão feita no coração pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ainda dentro do argumento desses falsos mestres, o homem se justifica pelas obras da lei e que através dela, desse cumprimento das obras da lei, ele se aperfeiçoa espiritualmente. Por outro lado, Paulo ensinava que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Cristo, gratuitamente. Veja o que ele argumenta nos versículos 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. E aí o foco. Não tendo justiça própria que procede de lei. Ou seja, o que me torna justo não é a obediência à lei. Mas o que me torna justo? Senão a que é mediante a fé em Cristo. A fé em Cristo é o que nos justifica. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. A justiça não procede dos homens, diz o apóstolo Paulo. A justiça não está vinculada a cumprir preceitos da lei. A justiça está vinculada a crer em Cristo como meu único e suficiente Salvador. E é por essa fé, irmãos, que nós somos salvos e somos aperfeiçoados progressivamente pelo Senhor. Então Paulo conclui o seu argumento falando que o seu maior desejo é ser encontrado em Cristo sem justiça própria e assim conhecer o poder da ressurreição que é em Cristo. Vejam comigo os versículos 10 e 11. Eu estou contextualizando porque é importante a gente ver até o ponto que Paulo chega no versículo 12, tá? Versículo 10 e 11. Para o conhecer a Deus, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porém, queridos, ao falar isso, Paulo poderia dar uma impressão de que, de alguma forma, ele estava se vangloriando de já ter alcançado uma condição espiritual tão elevada que seria uma espécie de perfeição moral e espiritual. Então, na nossa perícope de hoje, nossa sessão aqui de hoje, capítulo 3, versículos 12 a 16, Paulo corrige uma possível interpretação que poderia estar sendo feita pelos membros da igreja de Filipos, de que crer na justificação pela fé já traria uma perfeição ao crente. Então, deixe-me apresentar de maneira bem clara qual está sendo o ponto do apóstolo Paulo. Se por um lado, Paulo condenou aqueles que disseram que a obediência aos termos da lei traria justiça, agora, por outro lado, ele está argumentando que apenas crer em Jesus não é o suficiente para nos trazer uma condição de perfeição. Porque é um problema, irmãos. A gente pode sair de um ponto para o outro, de um extremo para o outro. Qual é o extremo? Eu cumpro uma dieta, eu sou circuncidado, eu cumpro um calendário, aí sim eu sou justificado, tá? Mas o outro problema é, eu apenas creio em Jesus e pronto, já deu, tá bom, tá tudo bem. E é justamente esse segundo argumento que Paulo está combatendo. Consegue perceber? Ele combate tanto um erro de um lado, como também o erro de outro lado. Mas aqui, vemos que Paulo se apresenta como alguém que ainda está perseguindo a perfeição em Cristo Jesus. Então, ao que parece, Paulo está combatendo esses dois pensamentos errados. A ideia dos judaizantes, que podemos obter uma perfeição por meio da observação dos preceitos da lei, e a ideia de outro grupo, de que a justificação pela fé já imputava uma espécie de perfeição espiritual no crente. E é diante disso, irmãos, que eu quero ver aqui o nosso texto com vocês, apresentando a divisão dele.
Nosso texto ele pode ser dividido basicamente em duas seções ou duas partes. A primeira parte, dos versículos 12 até o 14, em que Paulo fala que estava em busca da perfeição, do aperfeiçoamento, e deixa claro que ele ainda não tinha chegado lá. A segunda parte, os versículos 15 até o 16, Paulo dá algumas orientações com base no que ele disse nos versículos 12 a 14. São basicamente 3 orientações que Paulo dá aqui para nós. Vejamos então a primeira parte do nosso texto, os versículos 12 a 14, em que Paulo fala que estava em busca do aperfeiçoamento e deixa claro que ainda não tinha alcançado essa perfeição. Vejam comigo o versículo 12. Paulo afirma o seguinte na primeira parte do versículo 12: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido perfeição. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: eu não estou em estado de perfeição moral, tal como acontecerá quando na ressurreição dos mortos, quando ressuscitarmos. Lembram-se que Paulo termina o versículo 11 falando o seguinte, que ele queria de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E é justamente diante dessa realidade, que ele fala que queria alcançar a ressurreição dentre os mortos, que ele diz: para que eu quero alcançar a ressurreição dentre os mortos? Para que então, na ressurreição dos mortos, eu possa ser perfeito. Mas enquanto eu estou aqui, Paulo diz, eu não recebi, eu não obtive a perfeição. Ele está dizendo, eu não sou perfeito. Essa é uma expectativa futura. Apenas acreditar que Jesus me justifica e me abraçar isso com fé, isso não me torna perfeito. E percebam as duas palavras que Paulo usa. Primeiro ele diz, eu não recebi. É como se Deus pudesse dar uma perfeição para ele no momento da conversão. E ele está dizendo, Deus não me deu isso. Eu não recebi essa perfeição. Por outro lado, ele também diz que não obteve. Se na primeira palavra, recebi, traz uma ideia de alguém que recebe algo gratuitamente, na segunda palavra, ele apresenta a ideia de alguma coisa que ele buscou. Ou seja, lembram-se quando Paulo falava das marcas de Cristo sobre ele, que pregou, que evangelizou mais do que todos os apóstolos? Ele está dizendo, gente, eu fiz tudo isso. Não sou perfeito. Continuo sendo imperfeito. Mesmo sendo um missionário vigoroso, mesmo sendo um homem de Deus, eu não sou perfeito. Eu não cheguei lá. Ele mostra que ainda lutava contra o pecado, irmãos. E que ainda tinha um conflito interno dentro da sua natureza pecaminosa. E, queridos, essa é a condição de todos os santos de Deus. Todos os crentes, todos nós, ainda lutaremos contra o pecado que habita em nós. E não se engane. Não vai chegar um momento na sua vida em que a luta vai ser mais fácil. Às vezes o jovem pensa, não, quando eu casar vai ser mais fácil. Quando eu tiver mais velho vai ser mais fácil. A luta pela santificação nunca é uma luta fácil. É sempre uma luta árdua de buscar a presença de Deus, de se humilhar na presença de Deus. E Paulo diz, eu não alcancei a perfeição. E eu vou lutar por isso. E apesar de não ter alcançado essa perfeição, ele prosseguia para obter essa condição. Veja a segunda parte do versículo 12. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja qual é a convicção de Paulo. Paulo sabia que havia sido conquistado por meio da salvação. Cristo o havia conquistado. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Ou seja, ele foi conquistado para justamente obter essa perfeição. E essa perfeição é obtida quando na ressurreição dos mortos, onde obteremos a imortalidade ao lado de Cristo. E então, diante dessa realidade, ele prosseguia para conquistar isso. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado. E uma observação interessante aqui, irmãos, da exegese do texto, é que o texto grego aqui, a palavra prossigo, também pode ser traduzida como persigo. Vejam, capítulo 3, versículo 6, Paulo afirma que ele era um perseguidor da igreja. E a mesma palavra que ele usa lá, no capítulo 3, versículo 6, é a que ele usa aqui na segunda parte do versículo 12. Se ele perseguia a igreja de Cristo, o que Paulo começa a perseguir então? Eu persigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Ou seja, Paulo, em outrora, era um perseguidor da igreja, um judeu zeloso, mas agora ele persegue outra coisa. Ele continuou sendo um perseguidor,
não de cristãos, mas para conquistar a perfeição em Cristo Jesus. Eu persigo outra coisa agora, diz o apóstolo Paulo. Aqui vemos uma mudança no foco de Paulo. Aquilo que outrora ele via como valioso foi abandonado, visando perseguir outra coisa. E na continuação do texto, nos versículos 13 até o 14, ao que parece, Paulo repete o que havia falado no versículo 12, mas ele amplia a ideia, tá? Ele traz a mesma ideia do versículo 12, mas ele aprofunda essas ideias. Vejam comigo os versículos 13 e 14. Versículo 13, Paulo começa falando: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Ou seja, mais uma vez, ele diz que não julga que ele alcançou a perfeição, a qual ele se referiu no versículo 12. Poderia, meus irmãos, acontecer de alguns dos irmãos ali de Filipos, da igreja de Filipos, por admirarem tanto o apóstolo Paulo, imaginarem que de alguma forma ele já havia alcançado um estado de perfeição. Queridos, imagine esse homem. Esse homem que quando esteve em Filipos, apanhou mais do que tudo. E ele continuou pregando. Esse homem que enquanto estava preso em Filipos, junto com Silas, ele continuava adorando o Senhor. Saiu da cadeia para proclamar o evangelho. 10 anos depois, em que ele escreve essa carta, que ele havia plantado a igreja e estava escrevendo essa carta, ele estava preso em Roma, esperando uma possível pena capital. Então, é possível que os crentes de Filipos, devido à admiração que tinham em relação a Paulo, diziam o seguinte: cara, Paulo é diferenciado. Esse aí, ó, o alvo é Paulo, hein? Vai na perfeição de Paulo. Como Paulo é perfeito, vamos ser perfeitos. E Paulo disse: gente, olha, não cansei não. Frustrou muita gente, né? Paulo conhecia bem o seu coração, irmãos. Coração pecaminoso. As tendências que ele tinha de praticar o mal contra o Senhor. E, meus queridos, quão raro é vermos um líder da igreja, um pastor, um presbítero, um diácono, ser tão franco com o seu rebanho. Dizer: gente, não esquece que eu sou falho, tá? Não esquece que eu sou pecador. Meus irmãos, é algo terrível quando um pastor, ele quer passar a imagem de ser alguém perfeito. E é terrível quando a igreja projeta num pastor uma imagem de que ele é perfeito. É cruel com a igreja e é cruel com o pastor. Se Paulo está dizendo: eu não cheguei lá, imagine o pastor de vocês. Imagine os presbíteros de vocês. Todos nós perseguimos aquilo pelo qual fomos conquistados. E como tem sido terrível em nossos dias vermos muitos líderes que gostam de passar uma imagem de perfeição na sua vida, como se já tivesse uma condição de superioridade espiritual em relação aos demais. É possível que o pastor tenha uma superioridade de conhecimento bíblico, afinal de contas ele lê manhã, tarde e noite esse livro, para poder explicar, para poder aplicar, para poder ensinar. Naturalmente o pastor ele tem que ser apto ao ensino, tem que conhecer a palavra, mas o pastor nunca vai ser perfeito. O pastor não pode se sentir superior espiritualmente a ninguém. Mas Paulo chama atenção para o fato de que ele era um pecador em processo de transformação pelo Senhor. E apesar de não ter obtido a perfeição, Paulo se dispunha a fazer uma coisa. Vejam comigo, segunda parte do versículo 13. Veja a adversativa aí. Como eu já falei outrora para os irmãos, as adversativas de Paulo geralmente são marcos, onde ele diz: olha, não sou perfeito, mas... né? Ele não para aí, só dizendo: irmão, sou pecador, não sou perfeito, não. Ele diz: olha, não sou perfeito, mas a adversativa aqui mostra que mesmo que ele não tivesse obtido a perfeição, ele estava buscando alguma coisa. Ele diz: uma coisa faço. Ou seja, a vida de Paulo tinha um só foco. Ele não era perfeito, mas ele tinha um foco. É como se ele se concentrasse todas as suas energias nessa coisa. Era a coisa mais importante da vida dele. Sabe quando você... Homem é mais apto a fazer isso, né? Homem, geralmente, ele é monofásico, né? Ele, quando está fazendo uma coisa, ele só consegue fazer aquilo ali. Ele está focado naquilo. A mulher é uma habilidade impressionante, faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas o homem é meio bitolado. Uma coisa só. E Paulo está dizendo: eu faço uma coisa só. Eu não sou perfeito, mas eu faço uma coisa. O que Paulo faz? Ele escreve esse alvo que ele buscava com tanto vigor na parte final do versículo 13 e no versículo 14. Vejam comigo. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, aquilo que Paulo buscava intensamente, aquilo que ele diz, uma coisa faço, é descrito claramente no início do versículo 14. Ele diz que prosseguia para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe o que é curioso? É que nesse versículo 14, a palavra para prosseguir, mais uma vez, é a palavra para perseguir. Eu persigo o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não persigo mais crentes, eu persigo o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E esse alvo, descrito por Paulo no versículo 14, pode ser ilustrado de duas maneiras. Por exemplo, a linha de chegada daquelas competições de corrida, que era algo muito comum, né, entre os gregos ali, entre o povo de Filipos, você já viu 100 metros rasos? O cara, quando dá aquele tiro, ele está focado em uma coisa só. Não sei, a minha ilustração vai da Fórmula 1, os irmãos sabem que eu gosto de Fórmula 1. Quando vai começar a corrida, são luzes verdes que acendem, luzes vermelhas que acendem, até que elas apagam todas de vez. Meus irmãos, naquela hora, o piloto não vê nenhuma outra coisa na sua frente. Ele só vê aquelas luzes. E Paulo está dizendo, é como um corredor que olha só a chegada. Ou então, a ideia do tiro ao alvo. Já viu aquele pessoal da flecha? Que fica ali focado? Queridos, na viagem que eu fiz de férias, eu tive o privilégio, que é uma coisa que eu queria fazer, de ir num estande de tiro. Enfim, foi uma vontade, filho de militar, nunca tinha atirado. Eu disse, deixa eu saber como é esse negócio. E quando você está ali, você bota aquele tampão no ouvido, você mira, você só tem um alvo. Você só quer acertar ali, no meio, naquele alvo, para ganhar mais pontos. E Paulo diz, eu estou mirando num alvo. Eu tenho um só alvo. Então, o fato de Paulo não ter ainda obtido a perfeição não significa que ele havia desistido de buscar essa perfeição, ou que ele achava que isso não deveria ser buscado. Pelo contrário, Paulo diz, eu quero a perfeição. Não cheguei lá, mas eu tenho um alvo. E esse alvo é descrito por Paulo ainda na segunda parte do versículo 14. Ele diz que esse alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A ideia de um prêmio é uma figura tirada das competições de corrida e de tiro ao alvo, como eu acabei de falar. E Paulo está utilizando essa imagem para ilustrar a busca por um alvo. Essa vocação é aquilo que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus, ao criar o mundo e ao fazer a nossa história, ele nos fez com um alvo, com um propósito. Você já viu as pessoas que estão depressivas? Ou então um jovem diz, olha, eu não sei exatamente qual o destino da minha vida. Todas as vezes que você perde o foco da vida, qual é o grande alvo da sua vida, a sua vida perde razão. Por que tantas vezes as pessoas tiram a própria vida? Porque perdeu o alvo. E o alvo de todo crente, como diz o apóstolo Paulo aqui, é o prêmio. Você quer um prêmio? Brasileiro, né? Quem não quer? A gente quer, inclusive, né? Se tiver amostra grátis, a gente quer. Vamos lá, vamos ganhar tudo. Né? Imagina um prêmio. Você quer um prêmio, irmão? E Paulo diz, está preparado para nós um prêmio. E esse prêmio é maravilhoso, porque ele é um prêmio da soberana vocação de Deus, do chamado de Deus. Deus nos chamou como seus eleitos. É a vocação de Deus em Cristo, porque eu não posso alcançar esse alvo sem Jesus. Não chegamos no alvo da nossa vida sem Jesus. Sem Cristo, é um alvo qualquer. E aí lutamos, e quando chegamos lá, nada acontece. Eu gosto de ilustrar isso como um cachorro. Você já viu um cachorro correndo atrás de um caminhão? Já viu? É comum, né? O cachorro vai, vê o caminhão passando, e aí começa a latir, correndo atrás do caminhão, até que ele chega no caminhão. O que ele faz? Nada. E quando a gente vive sem Jesus, é assim. Você consegue o seu grande alvo. E quando você chega lá, sabe o que acontece? Porque tudo sem Jesus, qualquer prêmio, qualquer alvo que temos, sem um brilho da pessoa e da obra de Cristo, não faz sentido. O que dá graça para a vida é Jesus. O que dá alegria para a vida é Jesus. Não é o seu concurso, não é o seu casamento. A alegria, o alvo do crente é Cristo Jesus, meus irmãos.
É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o chamado do crente. Viver em santidade, vivermos como Cristo e, finalmente, a imortalidade na glória eterna com Cristo Jesus. Mas o alvo de Paulo ainda estava na frente dele. E ele não tinha alcançado. Lembremos, ele disse, eu não alcancei, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual é o meu alvo. E é por esse motivo que ele prosseguia para o alvo fazendo duas coisas. E essas duas coisas são descritas antes. Percebam que eu expus o versículo 14, correto? E agora eu vou voltar para o versículo 13. Ele diz que perseguia o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas como que Paulo fazia isso? Como que você pode chegar no alvo da soberana vocação em Cristo Jesus? De duas formas, é o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz, primeiro no finalzinho do versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A primeira coisa que precisamos definir aqui é o que é esquecer. Não é apagar as memórias, tá? Não é deixar simplesmente tudo apagado da nossa mente. Às vezes a gente pensa que o crente, ele tem que ser... Lembra do MIB? Aquele filmezinho do MIB? O cara tinha um negocinho da luzinha assim. Ele apertava, saía uma luzinha e esquecia de tudo, né? E às vezes a gente pensa que esquecer é isso na Bíblia, né? Quando diz que Deus esquece os nossos pecados. Não é isso. O esquecer aqui, irmãos, é não deixar que as memórias do passado impeçam o avanço para o alvo. Aqui ele está tratando o sentimento de culpa em relação ao passado. Lembram-se que na sessão anterior, Paulo disse que outrora foi perseguidor da igreja? Foi o argumento de Paulo, fui perseguidor da igreja. Meus irmãos, você já parou para pensar o coração de Paulo, diante da sua certeza de que ele foi responsável pela morte de alguns irmãos em Cristo, e que ele concordava com a morte de Estevão? Você parou para pensar nisso? A dor que esse homem carregava dentro do seu coração. Se nós fôssemos responsáveis por um acidente que sem querer matamos alguém, ficaríamos mal o resto da vida. Não é isso? Imagine você voluntariamente perseguir aqueles que você diz que são amados do Senhor e que você encontrará na glória eterna. Paulo sabia que algumas coisas tinham que ser deixadas para trás. Por isso que ele diz, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Ele poderia lembrar de que em Cristo Jesus ele havia sido perdoado dos seus pecados. Como chegar no alvo, no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Esquecendo-me dos meus pecados de outrora. Deixando o passado no passado. Queridos, esse é um dos motivos pelos quais muitos crentes sofrem e têm dificuldade de desenvolver a sua fé. Algumas vezes você conversa com um crente que cometeu um pecado, ele se arrependeu, ele deixou esse pecado, mas vez por outra ele volta naquele mesmo pecado. Ele não consegue deixar o passado para trás. E Paulo está dizendo que se nós queremos chegar no alvo, no prêmio da soberana vocação, o passado tem que ficar para trás. Lembram-se de Ruth, a moabita? Ela deixou Moabe para trás. Ela deixou o pecado para trás. Lembram-se de Raabe, uma meretriz? Ela deixou o passado para trás. Quantas vezes Jesus se deparou com mulheres, homens quebrados em pecado, e ele diz, esquece, você está perdoado, só não repita, daqui para frente deixe isso de lado. Meus irmãos, muitas vezes nós sofremos com coisas do passado, a culpa, o remorso, o rancor em relação a pessoas que nos fizeram mal, mas todos os nossos pecados são perdoados por meio de Cristo. Quando abandonamos o nosso pecado, quando somos transformados, é claro que as consequências dos nossos pecados, elas ficarão. Serão como uma cicatriz o resto da vida. É por isso que eu sempre aconselho aos jovens, evite pecar. Porque cada pecado é como uma cicatriz, que não vai doer mais, mas vai lhe marcar o resto da vida. As pessoas vão falar de você por causa disso. Mas você precisa saber que Cristo nos perdoa. Meu irmão, você quer chegar no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Talvez você tenha tido um passado complicado. Confie no perdão de Deus em Cristo Jesus. Não vai chegar ninguém diante de Cristo cheio de pecado. Ninguém vai chegar diante de Cristo cheio de pecado.
Porque ele nos perdoou de todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Quer chegar em Cristo, quer chegar no prêmio, deixa o passado para lá. Esqueça isso, siga em frente. E é justamente o segundo ponto que Paulo diz aqui, no finalzinho do versículo 13, que se por um lado ele esqueceu das coisas que para trás ficam, ele diz, avançando para as que diante de mim estão. Aquilo que Paulo tem diante dele é a perfeição em Cristo, a santificação, a imortalidade eterna ao lado de Cristo. E essas coisas a que Paulo se refere estão diante dele. Não necessariamente apenas em um futuro escatológico, quando Cristo vier. Porque nessa vida nós já podemos desfrutar da ação graciosa de Deus em nossas vidas. Irmão, você não precisa esperar só o dia de Jesus para você dizer, não, agora está resolvido. Não, nessa vida já está resolvido. Você olha para frente. Você começa a deixar o passado para trás e olha para frente e diz, Paulo, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. E o que é que está diante da gente, irmãos? É crescer no conhecimento da palavra. É ser uma pessoa de mais oração. É ser um crente mais piedoso. É ser um crente que ama mais a Jesus. Que é o prêmio da soberana vocação. Deixe o passado no passado. Olhe fito para o alvo. Não apenas no dia do retorno de Cristo, mas já nessa vida. Olhe para frente. Olhe para frente. Para aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Para aquilo que Deus ainda vai transformar do seu caráter. Esteja plenamente ciente de que em Cristo nós somos perdoados dos nossos pecados. Então chegamos na segunda parte do nosso texto, onde diante do que ele disse nos versículos 12 a 14, Paulo dá 3 orientações para os filipenses. Vejam comigo os versículos 15 a 16, as orientações que Paulo nos dá. Vejam comigo. Versículo 15, Paulo começa a dar a primeira orientação. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Agora bugou a cabeça, né? O estranho é porque no versículo 12, Paulo diz que não obteve a perfeição. Não é isso? Eu não cheguei lá. Eu não sou perfeito. Mas quando chega aqui, no versículo 15, qual é a primeira coisa que ele diz? Todos nós que somos perfeitos. Espera lá, Paulo. É bipolaridade? É o quê? Você é perfeito ou não é perfeito, homem? Explica isso aí, né? Bem, alguns estudiosos, e eu concordo com eles, acreditam que aqui Paulo está sendo irônico. Como assim? Irônico na nossa cultura é algo tão ruim, né? A pessoa ser irônica. Mas ironia, irmãos, é um recurso de retórica muito utilizado. Por exemplo, se você lê os diálogos de Platão, que tem as falas de Sócrates, você vai ver que Sócrates era extremamente irônico. Não porque ele era uma pessoa perversa, mas porque por meio da ironia a gente consegue mostrar para a pessoa a incoerência do pensamento dela. Tá? Então Paulo possivelmente está sendo irônico aqui. Por exemplo, 1 Coríntios. Quantas vezes Paulo é irônico lá? Paulo diz que Deus dá o dom, né, para poder aperfeiçoar os crentes, né, para poder Deus dá o dom para cada pessoa visando o bem da igreja. E quando chega no capítulo 14, ele diz o seguinte, que quem fala em línguas edifica a si mesmo. O que Paulo está falando? Ele está sendo irônico. Se a finalidade do dom é a edificação da igreja, eu estou usando o dom só para me edificar, que sentido faz? Então Paulo utilizava muita ironia. E possivelmente aqui ele está sendo irônico. Ele diz que não era perfeito, e agora ele diz, tudo bem, vamos partir desse pressuposto que nós somos perfeitos. Tá? Aqui Paulo, então, é como se Paulo estivesse falando com pessoas que já se sentiam perfeitos. Se por um lado podia ter um grupo de pessoas na igreja que dizia, olha, eu cumpro os termos da lei de Moisés e é por isso que eu sou justo. Por outro lado, já poderia ter outras pessoas dizendo, eu sou justificado pela fé e é por isso então que eu já sou perfeito. Então, lembram-se, esses 2 problemas que Paulo está tratando aqui. E Paulo está dizendo o seguinte, se vocês são perfeitos, de fato, como vocês acham, porque acreditam na justificação pela fé, basta só ser crente, basta ser só convertido e já está tudo resolvido, vocês têm que pensar exatamente como eu acabei de falar, que vocês não são perfeitos e que devem buscar a perfeição. Ou seja, em síntese, a marca da pessoa que é perfeita, ela reconhecer que ela não é perfeita. Consegue perceber? A marca de uma pessoa que é perfeita é ela perceber que não é perfeita em Cristo Jesus. Estamos em obras. Até o dia de Cristo. Até o dia em que deixarmos esse mundo
Com isso, Paulo está desbancando um grupo da igreja de Filipos que já se sentiam perfeitos simplesmente por abraçarem a ideia da justificação pela fé. Eles achavam que chegaram em um nível espiritual de perfeição. A segunda orientação de Paulo está lá na segunda parte do versículo 15. Ele diz: e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Ou seja, se vocês pensam diferente daquilo que eu acabei de falar com vocês, de que eu não sou perfeito, de que vocês não são perfeitos, Deus vai esclarecer vocês. Se vocês acham que podem ser perfeitos, Deus uma hora vai resolver isso e vai mostrar para vocês. Irmãos, e aqui eu quero que vocês percebam a sensibilidade de Paulo. Paulo, ele não dava murro em ponta de faca, tá? Tem gente que é crente. Eu não duvido que esses irmãos que estavam aqui lutando com esses problemas, né, de dizer que bastava a justificação pela fé, acreditar nisso e que já era perfeito, que eles eram pessoas crentes de verdade. Pessoas piedosas, mas que pensavam errado. E Paulo diz, olha, se você pensa diferente do que eu penso, Deus vai esclarecer isso para você. Queridos, tem gente que é crente, mas não adianta você explicar na Bíblia uma coisa para ela. Ela vai continuar sem concordar. Não é isso? Você já viu? A pessoa que você vai de ponta a ponta, você explica, você lê. Você, não, mas eu não entendo assim. Meu Deus. Tem hora que o latim já acabou. Você já explicou tudo. E a pessoa ela não entende simplesmente porque ela não quer entender. Temos que esperar, meus irmãos, segundo o que Paulo está falando, esperar o Senhor esclarecer essa verdade doutrinária para ela. Tem horas que só Deus, por meio do Espírito, para iluminar alguns irmãos teimosos. Tem irmãos que você pega versículos e versículos na Bíblia para ensinar a doutrina da eleição, e o irmão vai dizer, não, mas não é assim, pastor. Está lá o texto falando, gritando uma coisa, e a pessoa, não, mas você está errado. Não é assim não, pastor. Ou então você vai explicar sobre batismo infantil, a pessoa, não, assim não, pastor. Você já explicou, gastou o latim, foi lá, falou, fala. Aí você diz assim, Deus uma hora vai te explicar, meu irmão. Porque eu não vou ficar mais perdendo meu tempo com você. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, só para ficar claro, eu não estou me referindo aqui a uma heresia, mas a uma ideia errada, tá? De repente chega um irmão que está na igreja e diz, pastor, descobri uma coisa. Estava estudando, estudei muito, veio algumas pessoas testemunharem de Jesus na minha porta, batendo na porta, algumas testemunhas que foram na minha porta. E agora eu entendo, pastor. Olha, esse negócio de que Jesus é Deus, não é bem assim. Jesus, ele é o Messias, ele é o prometido, mas Deus, não é assim. Eu não estou falando para ter tolerância com heresia, tá? Tolerância com heresia é você deixar o fermento velho crescer no meio da igreja, tá? Mas um irmão que a gente vai ter uma discordância em um ponto da doutrina, em que você explica, ele não entende, tudo bem, meu irmão, uma hora Deus vai lhe explicar. É claro que, em algum momento, se ele quiser ter uma liderança, ele não tem como exercer a liderança de uma igreja se ele não abraça todas as doutrinas da igreja, né? Você não vai criar cobra para te morder. O pastor não vai buscar ter o problema para si, né? Então, Paulo está sendo paciente aqui. E, irmãos, talvez seja uma das coisas mais frustrantes no ministério pastoral isso. Você ensina. Você vai na Bíblia e mostra, e a pessoa diz, eu não estou nem aí, pastor. Eu não estou nem aí. Não é assim que eu creio. Não é esse o Jesus que eu creio. Você fala sobre relacionamento misto, a pessoa não está nem aí. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Você fala sobre um tanto de coisa, você fala sobre uma homoafetividade, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas pastor, esse aqui eu sou. Quem você é não é definido pelo seu desejo, é definido por Cristo. Eu sou aquilo que Cristo diz que eu sou. Não sou eu que eu digo. E a pessoa fica batendo. E é por isso que a gente tem que ter paciência. A gente diz uma hora, Deus vai ensinar para a pessoa. E às vezes ensina da pior maneira possível. Quando a pessoa quebra a cara. Muito tempo depois. E aí ela volta quebrada para dentro da igreja. Infelizmente, porque não ouviu uma coisa. E a gente tem que aprender a ouvir. Não é o pastor, não é isso que eu estou falando, gente. Mas é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando uma coisa, não queira ser mais esperto do que a Bíblia diz. Não queira ser mais esperto do que as Sagradas Escrituras ensinam. Porque você não é. Nós não somos, eu não sou mais esperto do que a Bíblia diz.
E é por isso que propôs uma coisa, está na Bíblia? Vamos ler. Se é o que a Bíblia está dizendo, a gente vai em frente. Tá? Então, esse é o segundo ponto de Paulo, que Deus vai esclarecer algumas coisas para as pessoas depois. A terceira e última orientação de Paulo está no versículo 16, quando ele conclui dizendo o seguinte: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Com essa afirmação, Paulo mostra que na igreja há diferentes níveis de maturidade. Vejam comigo. Alguns já alcançaram bastante maturidade, enquanto outros menos. E esse nível de maturidade pode depender de tempo de conversão, tá? Veja, versículo 16 ele diz: andemos de acordo com o que já alcançamos. O que eu alcancei pode ser bem menos do que alguns outros homens de Deus já alcançaram. E o que um irmão alcançou pode ser bem menos do que eu já alcancei. E Paulo diz: está tudo bem. Ninguém precisa ser crente no mesmo nível não, tá? Ninguém vai ser super crente no mesmo nível. Eu quero ser crente igual a fulano. Cara, esquece isso. Cada um vai ser de um jeito. Mas ele diz: ande de acordo com aquilo que Deus já lhe deu, com aquilo que você já alcançou. Isso vai variar de acordo com o tempo de conversão, o quanto que você já leu da Bíblia. Vimos com isso que, apesar de estarmos na igreja, as pessoas são diferentes em nível de maturidade espiritual, irmãos. Isso precisa ficar claro para nós. Quando Paulo simplesmente desiste de argumentar e diz: Deus vai esclarecer vocês, mas não esqueçam de andar de acordo com a maturidade que você já alcançou. Meus queridos, Paulo está dizendo claramente: tem gente com diversos tipos de maturidade dentro da igreja. Eu creio que muitos problemas na igreja seriam solucionados se tivéssemos um pouco mais de sensibilidade para com isso. Sermos pacientes com irmãos menos maduros da fé. E mais, sermos pacientes com irmãos que pensam que são maduros na fé, mas são crianças. Que às vezes tem isso, tá? A pessoa acha que conhece tudo de Bíblia, mas não sabe nada. Começar pela vida da pessoa. Não sabe de nada. E nós estamos aqui no ambiente para termos paciência. Cada um ande de acordo com o que já alcançou. Eu não estou falando com isso que é para você se sentir melhor ou mais maduro. Porque você percebe a sua maturidade na medida em que você é paciente com um crente menos maduro. Você quer saber se você é maduro? Veja se você é paciente com um crente menos maduro. Se você tem misericórdia. Se você tem amor em relação a essa pessoa. É assim que vemos a maturidade. Se você perceber um nível de maturidade espiritual no seu irmão, o correto é acolher ele, é ajudá-lo na deficiência dele. Lembremos, queridos, que ao que muito é dado, muito será cobrado. E se você é mais maduro na fé, o Senhor vai requerer isso de você. Meus irmãos, Deus me deu um privilégio como ministro presbiteriano de estudar muito a Bíblia. Disso ser aquilo que eu leio manhã, tarde e noite. De ler sobre isso, de escrever sobre isso, de falar sobre isso o dia todo. E eu morro de medo, irmãos. Morro de medo. Ao lembrar que Deus me deu muito. Deus me deu muito conhecimento. Deus abriu portas para eu estudar com pessoas que têm muito conhecimento bíblico. E eu sei que Ele vai requerer isso de mim. E tenha certeza que à medida que vocês vão crescendo na fé, vão crescendo no conhecimento bíblico, ao que muito é dado, muito vai ser cobrado. E às vezes são nas coisas simples, tá? Como ser paciente com o irmão menos maduro. Ser misericordioso com o irmão menos maduro. É o que o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus queridos, eu quero encerrar aqui a nossa exposição, como de costume, trazendo 4 lições, 4 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que devemos saber que quando Deus nos chama, Ele tem um alvo para as nossas vidas, que deve estar acima de todos os alvos da nossa vida. Você chegou aqui nessa noite. Se você não está morto, você tem algum plano, algum grande alvo. Isso é bom. Tenha. São sonhos os planos que nos deixam vivos. É isso que nos faz levantar de manhã da cama e dizer: vamos lá, vamos acordar cedo, vamos dormir tarde. Tem um propósito, tem um alvo. Mas lembre-se que você tem um alvo maior do que todos. O seu alvo não é trabalhar até a morte para conseguir
pagar todos os boletos da Caixa Econômica e quitar a sua casa. O seu alvo não é o seu salário no final do mês para você poder pagar as suas contas. O seu alvo principal não é passar em um concurso público. O seu alvo principal não é casar. O seu alvo principal não é formar. O seu alvo principal é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por que você levanta toda manhã e você já levanta colocando o joelho no chão, a cara na Bíblia? É porque você tem um alvo. O seu alvo é estar na presença de Cristo, é ter comunhão com Cristo. O alvo final do nosso chamado é a perfeição em Cristo. Você quer ser perfeito? Continue caminhando. Deixe as coisas para trás. Veja as coisas que estão diante de você e busque a perfeição em Cristo. Vemos com isso que o apóstolo Paulo define a santificação e o crescimento espiritual como algo que buscamos até o final das nossas vidas. E essa santificação só termina na ressurreição dos mortos, na segunda vinda de Cristo. Nesse dia, enfim, seremos perfeitos, santos como Cristo. Porém, todos nós devemos nos dedicar e nos esforçar para progredir espiritualmente ainda nessa vida. Na nossa santificação, a soberania de Deus e a responsabilidade humana se harmonizam de forma que nós não conseguimos explicar. Deus simplesmente não vai chegar um belo dia e vai dizer, você é mais santo agora. Não. Ele vai sim tornar você mais santo, mas na proporção também que você se esforça. Na proporção que você tem mais tempo com Ele. Na proporção que você diz não ao pecado e busca a presença dEle. E meu irmão, eu preciso concluir essa aplicação lhe fazendo uma pergunta. Você tem crescido na sua vida com Deus? Ou você simplesmente se vê como justificado pela fé e diz, pronto, estou perfeito? O mesmo problema que Paulo está denunciando aqui. E nós, presbiterianos, podemos cair nesse erro. Ao acreditarmos na doutrina da eleição, ao acreditarmos na justificação pela fé, você diz, pronto. Né? Usa ainda a fala de Deus, está consumado, já está tudo resolvido. Não está resolvido não, meu irmão. Vai ser luta até a sua morte, para que você cresça espiritualmente, para que você tenha um alvo na sua vida e busque como você tem crescido na sua vida com Deus. Você prossegue para o alvo. Você tem um grande objetivo na sua vida. E esse grande objetivo é Cristo, é a santidade, é a perfeição. E eu preciso me comunicar, falar para vocês, filhos da aliança, as nossas crianças que estão aqui no culto. Qual é o seu grande objetivo? É crescer, ficar um adulto, ter família, ter um emprego, ter uma faculdade? É isso que é o grande alvo da sua vida. Meus filhos, isso não é o grande alvo da sua vida. Você pode ser um homem simples e alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo. O maior alvo da sua vida é parecer com Jesus. É estar na presença de Cristo. E tudo o que você faz é na expectativa desse dia. Forme, estabeleça família, cresça, se desenvolva, ganhe muito dinheiro. Mas não bote nisso o seu coração. Porque essa não é a finalidade da sua vida. A finalidade da sua vida é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, minha segunda aplicação, por mais que nos esforcemos, a plena santificação, a perfeição, não vai ser possível nessa vida. Há uma doutrina que foi difundida por um teólogo chamado John Wesley, chamada de perfeccionismo. Essa doutrina afirma que se você orar muito, jejuar, ler a Bíblia, você vai ser tão cheio do Espírito que alcançará um nível de santidade que não pecará mais, ou seja, você vai ser perfeito. Mas vemos aqui nesse texto, que nem Paulo alcançou essa perfeição. Imagine, se o cidadão diz que consegue alcançar uma perfeição, ele está dizendo que conseguiu uma coisa que nem Paulo conseguiu. Meus irmãos, se Paulo não conseguiu, qual é o mortal de nós que vai conseguir chegar nisso? A perfeição não nos é oferecida nessa vida, mas é uma esperança que podemos ter em Cristo, por meio da sua segunda vinda, novos céus e nova terra. Entretanto, tal como Paulo, devemos buscar alcançar essa perfeição, embora que imperfeita ainda aqui nessa vida. Aqui nesse mundo, experimentamos de maneira imperfeita um pouco da santidade que teremos plenamente no mundo vindouro.
Você que sofre porque não é tão santo quanto gostaria de ser, deixe-me falar. Continue lutando para ser mais santo. Talvez você diga, pastor, você está falando de gente que diz que é perfeito. Eu estou plenamente consciente que eu sou imperfeito, eu nunca vou chegar nesse nível. Continue lutando. Se você caiu, lembre-se de onde você caiu. Chegue diante de Deus e diga, Senhor, me perdoe. E hoje à noite pode ser um recomeço na sua caminhada. Para você abandonar os seus pecados. Para você andar no meio do povo de Deus, ter a sua vida restaurada. Saiba que nessa vida vai ser assim. Você vai ser um crente. E um crente meio zoado, tá? É por isso que quando você pecar, você pode se voltar para Jesus em arrependimento e ter o perdão do seu pecado. Mas devemos saber também que os crentes que param de crescer estão com um problema espiritual sério em sua vida. Você é santo, mais santo a cada dia. Minha terceira aplicação é que em uma igreja sempre haverá crentes mais maduros e outros menos maduros. A percepção sobre isso irá nos ajudar, irmãos, na nossa dinâmica como corpo de Cristo. Aqueles que são crentes mais maduros devem, ou melhor, aqueles que são crentes menos maduros, devem buscar crentes mais maduros para conselhos, orientações e para aprenderem mais a palavra de Deus. O primeiro passo de maturidade de um crente imaturo é perceber que ele é imaturo. Vou repetir. O primeiro passo de maturidade de um crente imaturo é ele perceber que ele é imaturo e que ele precisa do apoio de um irmão. Mas eu preciso falar também para vocês, meus irmãos, mais maduros na fé, maduros na comunhão com o Senhor. Vocês devem se dedicar em amor e com paciência com os crentes menos maduros. Sejam cuidadosos com eles. Ajude-os a desenvolver a fé. Não se sinta melhor do que eles, porque você não é. Você também está no mesmo desafio que ele está. Em um ponto diferente, você está no mesmo desafio. Ajude o seu irmão. Não julgue. Não jogue pedras. Não dê julgamento. Mas acolha e seja misericordioso. E então, à medida que você ensinar para a pessoa, tem esperança que um dia Cristo vai transformar completamente aquela pessoa e ela vai ser tão madura quanto você deseja que ela seja. A minha quarta e última aplicação é para você que está aqui conosco nessa noite e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem sincera. Qual é o grande alvo da sua vida? Amanhã, segunda-feira, você vai levantar da sua cama para quê? Para ir para onde? Qual é o alvo da sua vida? Qual é o desejo da sua vida? Aonde que você quer chegar na sua vida? Você quer ganhar dinheiro? Você quer ter sucesso no trabalho? Eu quero lhe apresentar o alvo mais excelente que você pode ter, que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Uma vida eterna, santa, ao lado de Cristo Jesus. E é esse Jesus que se apresenta hoje diante de você. Mude o seu foco. Mude o seu alvo. Que o seu alvo seja Cristo. Que o seu alvo seja o prêmio que Jesus dá. Todo prêmio que você ganha nessa vida vai se acabar. Vai murchar. Vai desaparecer. Mas o prêmio que ganhamos em Cristo Jesus, ele nunca se acaba. Ele é eterno. Ele é definitivo. E é por isso que, se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, está lhe incomodando, para que você tenha o alvo correto, essa é a noite de arrependimento. Essa é a noite de você mudar o seu foco e buscar o grande alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, nós pedimos a tua misericórdia e perdão, porque diversas vezes nós mudamos o alvo da nossa vida. Nosso alvo às vezes é reconhecimento, titulações, conquistas. O nosso alvo não tem sido o Senhor, a santidade, a pureza. Queremos resolver os nossos problemas dessa vida apenas e não resolver o nosso pecado, as lutas do nosso coração. Se apieda de nós, Senhor. Nos ajuda, como crentes, a deixarmos o passado
para trás, a olharmos para frente, olharmos para o dia de Cristo, olharmos para a santificação que o Senhor nos propõe ainda nessa vida. E nos abençoa também como igreja, porque muitas vezes vemos a imaturidade no meio do teu povo, Senhor. Vemos o descaso no meio do teu povo. Vemos pensamentos errados sobre o Senhor e sobre a sua palavra. Não tememos ao chegar diante do Senhor. Não trememos diante da tua palavra. E nós pedimos que o Senhor esclareça aqueles que precisam ser esclarecidos. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não são maduros, especialmente daqueles que se acham maduros e que não são. Se apieda da nossa igreja, se apieda da minha vida especialmente, Senhor. Me ajuda a amadurecer como crente, como servo do Senhor. Me ajuda a ser um homem de Deus, como o Senhor quer de nós. Até o dia que o Senhor, mesmo soberanamente, graciosamente, em Cristo Jesus, me dará o prêmio. Essa coroa gloriosa, a coroa que não vai murchar, a coroa que vai durar para o resto da eternidade, que é a coroa da salvação e da regeneração, da transformação plena em Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.